Mês de maio, normalmente, é chamado de mês das mães. Isso vem de muito tempo. E domingo que vem vai ser o chamado Dia das Mães. Então eu quis assim, num gesto de exposição da minha própria história, contar a influência de duas mães que foram fortes para mim. A minha mãe e a minha sogra. E eu gostaria que a gente lesse aí 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O apóstolo está aqui falando que não era para as mulheres ensinarem na igreja, serem mestras ou pregadoras, no sentido de que elas não deveriam assumir essa tarefa. Ele disse que, por quê? Porque as mulheres foram enganadas. Elas tiveram um laço do inimigo, que foi a serpente, e Deus preservou a mulher para uma missão específica. Graças a Deus. Se não fosse, se a mulher não tivesse comido do fruto da árvore, primeiro, meu ponto de vista, nós estaríamos com um problema sério, muito mais sério. Porque pelo fato dela ter comido, ela não foi responsabilizada pelo pecado. Paulo diz claramente, ela foi enganada. Mas o ministério principal da mulher, ele diz aqui, a sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O mês de maio é dedicado às mães. Esta data vem de longe e tem muitas implicações na formação sadia da família. Vou tratar deste tema aqui e agora com um tom muito particular, falando da minha própria família. Sei que isto pode parecer um tanto presunçoso, mas espero que seja edificante para alguns. A maior missão que uma mulher pode ter neste mundo é a de ser mãe. Com isso, não estou dizendo que essa seja a sua única missão. Mesmo porque há muitas mulheres que não foram dotadas com as condições da maternidade. Por alguma razão, algumas são estéreis, outras não podem, não se casaram, não tiveram filhos. Não significa que elas não têm uma missão. Todavia, uma mãe de verdade é coisa muito rara, principalmente hoje. Neste mundo velho de tantas contradições, vemos que o contingente das parideiras é bem maior do que das criadeiras. Muitas só delivram ou dão à luz as suas crias, embora não as criem com diligência e afeto. Parem sim, mas não param para plasmar o caráter dos seus filhotes. São como chocadeiras artificiais na indústria da procriação. Provavelmente, este mês, 5 milhões de crianças serão abortadas no mundo.
Esse é o maior holocausto que nós temos na face da terra. Eu sei que se fala do holocausto judeu, não se fala muito do holocausto russo, não se fala do holocausto dos armênios, porque depende do ponto de vista de quem tem a mídia. Mas o holocausto maior ainda continua sendo das crianças. É um fato que ninguém pode negar e que é o fenômeno do congelamento emocional que Jesus havia previsto, que nos últimos tempos haveria um resfriamento do amor. É uma espécie de era glacial das relações entre pessoas. Nós vivemos a frieza das relações. Então, parir é fácil. Gerar um filho é fácil. Achei muito importante a decisão do STF essa semana sobre uma menina, uma senhora hoje, que foi gerada por uma pessoa, um pai, e eles levantaram uma questão que vai dar panos para as mangas, que é o problema da afetividade. Não basta dar dinheiro para sustentar a pessoa. É preciso coçar a cabeça e beijar e abraçar e dar afeto. E isso é um dos assuntos que a gente quer um pouquinho tratar aqui. A tragédia dos relacionamentos passa, antes de tudo, pela figura materna. A mãe é a matriz da afetividade. A ausência dessa mãe afetuosa afeta a história de qualquer sujeito sob a sujeição da troca de favores. Sem afetuosidade no dia a dia, todos nós acabamos nos desenvolvendo, mas pessoas carentes que se mostram críticas, ciumentas, murmurantes e, acima de tudo, manipuladoras. Eu vou parar um pouquinho aqui. O tipo, quando você desenha, faz uma criança desenhar as figuras de origem, o sol representa sempre o pai e a lua representa a mãe. E a lua é o tipo de iluminação para os momentos sombrios, os momentos escuros. Ela define aquilo que nós precisamos na nossa afetividade. A primeira imagem que uma criança tem, de fato, é da sua mãe. É o que se chama de imprinting. É aquela primeira imagem que vem do bico do peito aos olhos da mãe. Quando você quebra o princípio da miopia, toda criança nasce míope. Ela não enxerga direito. Mas a primeira visão que ela vai ter é da mãe. E essa visão tem que ser uma visão afetuosa, senão ela vai se desengrigolar e vai se tornar uma pessoa complexa. Se você é uma pessoa crítica, ciumenta, murmurante e manipuladora, saiba que é carência de afetividade. Aí está um ingrediente muito interessante. A doutora Ana Beatriz, falando sobre as mentes complexas, transtornadas, ela mexe um pouco nesse assunto da figura materna como a figura
da emocionalidade, que é de importância capital. Eu vejo muitas vezes as mães e os pais perguntando assim, o que que eu fiz? Eu só quero aliviar um pouquinho aqui a picada. O que que eu fiz para esse menino ser o que ele é? Ontem um pai me perguntou no posto de gasolina, e eu respondi para ele, o que que Deus fez para o homem ser o que que é? Não vamos carregar toda a culpa, mas certamente que eu tenho muita culpa naquilo que meus filhos são. Lógico que eu não tenho toda a culpa, nem minha esposa. Mas nós precisamos conhecer alguns princípios que são importantes para as nossas missões de pai e mãe. A figura materna é a principal personagem na construção de nossa vida emocional. Uma mãe equilibrada e afetiva é a maior influência que podemos ter a serviço de nossos sentimentos mais saudáveis. A pobreza de afeto está, sem dúvida alguma, ligada ao relacionamento empobrecido com a mãe. É com a mãe que acontece. E aí eu vou dizer, por exemplo, eu vou me expor um pouco em relação à minha família. Minha mãe foi uma mulher sábia, que tinha afetos, mas não sabia, por alguma razão, ser afetuosa. Ela foi uma pessoa que cuidou dos seus filhos com atenção, no entanto, era de pouca afetividade. Isso nos tornou limitados na vida afetiva. A meu ver, todos os seus filhos têm alguma deficiência nessa área. Falta afetividade. Nós somos 7, ou éramos 7, já se foi um, e nós somos pobres em afetuosidade. Até que eu não digo que eu não seja afetivo, mas não sou afetuoso. Timidez, muito ligada à mãe. A figura materna. A importância de uma mãe equilibrada é extraordinária. Apesar da minha pobreza afetiva, herança materna, quero apresentar aqui nesse estudo algumas lições práticas de minha mãe, bem como de minha sogra. Elas foram mulheres e mães sábias que me transmitiram bons conteúdos, além dos seus ensinos valiosos que eu tive nelas exemplo de grande significado, pois foram pessoas marcantes em minha história, embora essa história esteja repleta de senões. Eu quero dizer que eu agradeço essas duas mulheres. Sei que muitas vezes a gente faz críticas sobre sogra. A minha, não sei se fosse por longo tempo, ela morreu muito cedo, se ela ia dar problemas. Mas até onde eu convivi com ela, ela foi uma mulher fantástica. De modo que eu tenho essa gratidão profunda. A primeira lição que eu gostaria de salientar aqui da minha mãe é a seguinte: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. Guarde bem isso. Esta é a lei da semeadura e da ceifa. Vamos ler o que Paulo nos diz em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O bem que você planta, volta para você mesmo. E o mal que dissemina para os outros, acaba caindo em sua própria cabeça. É um bumerangue clássico. Aí mamãe contava isso como uma história. A história eu já contei aqui, mas vou repetir.
Havia num reino, uma rainha e uma velhinha. A velhinha sempre pedia esmolas na frente do palácio. Quando a rainha lhe dava uma moeda, ela virava-se para a rainha e dizia assim: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. A rainha ficava possessa. Eu estou fazendo o bem para ela, ela está dizendo que o bem é para mim? Que coisa mais esquisita. Deixa estar, velha ignorante. Mandou preparar umas bolachas e envenenou-as. As bolachas foram feitas na cozinha do rei com uma forma em que tinha o retrato do rei, a efígie do rei, cunhada na forma. Quando a velhinha recebeu as bolachas que tinha a figura do rei desenhada na bolacha, ela olhou e disse: que sacrilégio, eu não posso comer essas bolachas, porque elas têm o rosto do rei meu senhor, e eu não posso fazer isto. Isso depois dela ter dito à rainha: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. Levou as bolachas para a sua casa e guardou-as dentro de um frasco. Passado um tempo, o príncipe foi caçar. A velhinha morava lá num lugar dentro da floresta. E o príncipe ficou perdido durante 3 dias. E andando, chegou na casa da senhora e perguntou para ela: minha senhora, por acaso não tem alguma coisa para me dar para comer? Porque faz 3 dias que não como. Estou com uma fome louca. E a velhinha disse: por acaso a vossa mãe, a rainha, me deu umas bolachas que tem o retrato do meu rei. E por ser o meu rei, eu não posso comê-las. Mas Vossa Alteza é o príncipe. O príncipe comeu as bolachas sofregamente. E pof! Morreu. E a história chegou no palácio, o príncipe morreu. Quando a rainha soube que tinham sido as bolachas que ela deu para a velhinha, ela entendeu: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. São histórias de mamães. As mamães contam histórias, os papais contam histórias. Mas aqui está um fato que é bíblico. Não brinque com isso. Aquilo que você faz para vingar-se do outro vai cair na sua cabeça, mais cedo ou mais tarde. Vingança é um prato frio que você come e já podre, vai estragar. O apóstolo Paulo foi ainda mais incisivo quando afirmou em Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Oh, coisa linda, né? Você está semeando como? Em que proporção você está semeando? Você semeia um grão, você colhe uma espiga. Quantos grãos tem numa espiga? Antigamente, havia aquele milho crioulo, que era baixinho, pequenininho, gordinho, dava aí uns 100 e poucos grãos. Agora tem uns milhões que dão mais de 800. De um grão só, numa espiga. Não brinque com essa história, não. Não queira
Não queira morder o outro, deixa o outro embora. Ontem minha esposa e eu estávamos com o rádio ligado, estávamos ouvindo um grupo de velhos, eu não sei aonde. E a repórter estava procurando saber o que aquelas pessoas estavam tão bem na velhice. Tinha um senhor de 84 anos que disse que ele ralou muito na vida. Aos 70 anos ele se aposentou. E ele estava com 84 anos e de lá para cá ele não tinha mais trabalhado. Ele disse, quando o trabalho vem eu fico quietinho até ele ir embora. Aí uma outra senhora disse, mas 94 anos, qual é a causa da sua longevidade? Ela disse, minha filha, as pessoas fazem as coisas para mim, mas eu não fico com raiva delas. Eu simplesmente fico com pena. Coitadinha, ela tem que viver com ela. Eu não guardo rancor de ninguém. Aí eu disse, opa, que coisinha sábia, né? Olha, você planta e você colhe. Você planta na carne, você vai colher corrupção. Esta é uma lei implacável. Não há concessões, mas também não é uma questão de castigo, é apenas uma consequência. Ninguém planta carrapicho e colhe milho. Por isso precisamos plantar o bem. Vamos ver o que Paulo nos diz no verso 9 de Gálatas 6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Mas não está dando resultado nenhum. Continue plantando. Não desfaleça. Às vezes não chove, às vezes chove demais. Tem tudo isso. Mas continue plantando. Não se esqueça que o bem que fizer virá crescer no seu jardim. E o mal que intentar contra os outros voltará para a sua própria vida. E ainda para a sua prole. Às vezes você não recebe, mas a família recebe. Aquele pacote que você mandou, ele volta para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Até a terceira e quarta geração, às vezes, recebe de volta aquele presentinho de vingança, de mal. Não esqueça isso, não. Quem bem faz, se é. Quem mal faz, para si é. Não é para o outro, não. A segunda lição, ela dizia assim, o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Medrar é prosperar. O invejoso não prospera e atrapalha quem estiver por perto. Mesmo que tenha algum patrimônio, a sua alma é mesquinha, enquanto vegeta entre os espinhos espinhentos do sucesso alheio. Ele não vai para frente e fica impedindo os outros de caminhar. Vive gorando. Por isso, foge deles, enquanto for tempo. Isso a mamãe dizia para mim, sai de perto de invejoso. Você está duvidando que existe isso? Leia a sua Bíblia. Você vai encontrar lá que diz que de dentro do coração do homem, de dentro do coração, sai um bocado de coisa. Prostituição, impureza, lascívia, inveja. Sabe qual é o nome dessa palavra na língua grega? Oftalmos, poneiros. Oftalmos, olho. Poneiros, maligno. Olho do maligno. Olho maligno. Seca pimenteira. Você pensa que não existe? Existe.
Mas não é com a correntinha do sangue do Senhor do Bonfim que você tira mal olhado, não. É com o sangue do Cordeiro que desceu do Calvário. Tem muita gente botando negócio vermelho, e outros botam até garrafa, não sei o que, para tirar o olho do olho grande. Mas o olho grande existe, sim. Só que o melhor é você ficar longe. Quando o cara tiver você já descobre que ele é um invejoso, pega uma passagem e viaja para o outro lado do rio. Vai mais para longe dele, não fique ali porque ele é. Mas às vezes está dentro da família, o bicho está ali, ó. Tem remédio também. Tem que passar o pulverizador. A inveja é a causa da conspiração das trevas. Foi Satanás, ele teve inveja de Adonai. Ele teve inveja de Cristo. E por isso que ele é chamado de anticristo. É um mundo de iniquidade. É a origem do partidarismo e das divisões facciosas. É a razão das disputas entre os despeitados. Veja esta paráfrase de Tiago, capítulo 3, verso 16. Onde houver inveja gerando sentimento faccioso, aí haverá confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja, ela vai gerando uma série de problemas. No meio da família, no meio das pessoas. E ela vai corroendo igual lagarta no milharal. Tem remédio para nós. O remédio é a cruz de Cristo. Agora, para o outro, é a distância. Viaja para longe. Outro dia um irmão vendeu o apartamento dele e comprou outro porque ele ouviu falar isso numa reunião de homens. Ele saiu de lá e foi morar no outro lugar porque o vizinho dele não podia ver ele melhorar um pouquinho. Porque o invejoso não somente quer o que o outro tem, como ele não quer que ele tenha. E ele fica, ó. E ó, eu vou falar bem claramente, porque o Max Planck, quando estava estudando esse assunto, Max Planck era um cristão. Sobre a chamada energia da física quântica, ele falou, olha, cuidado com os nêutrons. Mas tenha mais cuidado com os prótons. Eles são negativos. Existe uma energia negativa roubando. Você quer ver uma coisa? Às vezes quando eu vou atender certas pessoas, tem uma fila de 3, 4 pessoas para atender, eu digo para a secretária, segura aí, que eu agora fui consumido. Foi meia hora, 1 hora de conversa, eu agora preciso meter a cara no chão e me prostrar diante de Deus e buscar energia. Segura uns 10, 15 minutos aí que eu não aguento. Se vier outro desse jeito, só sai o palito daqui. Ele faz assim. Ele mete um canudinho na cabeça sua assim, ó. E faz assim. Tem gente que quando vai chegando perto de mim, eu faço assim. Eu já sei que ali vai fazer assim. É só chupando, porque o mundo dela no umbigo.
Só vê ela, só as crises dela, os problemas dela, o eu dela, eu. Você faz a cruz de Constantino assim, ó. O padre Manuel Joaquim, meu amigo lá, fazemos ginástica, eu disse, tem casos que a gente tem que fazer mesmo, né, Manuel, assim, ó. Ele disse assim, não só assim e assim, mas assim e assim. Toque. E ligeiro. Você está pensando que isso aqui é conversa fiada? Por que você muitas vezes não prospera? Não culpe os outros. Quem sabe você não é portador de uma macrooftalmia, um olhão, ó. Viver à sombra do invejoso é o mesmo que labutar arduamente na boca quentíssima de uma fornalha ardente, sendo consumido pelo calor escaldante dessas labaredas que queimam impetuosas no seu íntimo, incendiado pelo desejo de ser o que o outro é. Veja o que Provérbios 27:4 diz. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Caia fora da presença do invejoso, meu filho. Se você tem um amigo invejoso, por favor, mude-se de cidade. Vá para longe ou de bairro. Não convide para a festa. Interceda por ele para ver se ele vai ser salvo. Terceira lição. Quem não tem paciência não cozinha pedra nem chega no céu. Paciência é fundamental na culinária das pedreiras. Fazer sopa de pedra é mais fácil do que a peregrinação rumo a Nova Jerusalém. Vocês conhecem a história de Pedro Balazarte, né? Estava com a fome danada, chegou numa casa e viu que a mulher já tinha... Aí ele não... Como é que eu vou fazer para comer? Aí ele disse, a senhora já tomou sopa de pedra? Ela disse, não. Sopa de pedra? Eu disse, pois é. É uma das melhores sopas que existe. Como é que faz? A senhora quer que eu faça uma? Ele disse, quero. Aí ele foi lá no riacho, apanhou umas 3 ou 4 pedras assim, chegou, botou dentro de uma panela, encheu de água, pegou, disse, a senhora tem sal? Ela disse, tenho. Um pouquinho de sal. A senhora tem aí um tocinho? Aí ela disse, tenho. E a senhora tem aí um pouquinho de alho? Tenho. E cebola? Também. A senhora tem um pedacinho de carne aí? E a senhora tem alguns ovos? E um bocado de farinha? E aí foi botando e botando, daqui a pouco estava aquela coisa, e a mulher tomou e disse, e não é que sopa de pedra é bom mesmo? É coisa de Pedro Balazarte. Mas, gente, eu vou lhe dizer uma coisa, cozinhar pedra dá trabalho, mas mais coisa é ter paciência. Paciência não é coisa de pós-modernidade. Vivemos hoje na cultura da alface. Quase ninguém quer saber de plantar carvalho, nem cultivar a paciência. Mas se quisermos ver a bela paisagem que fica do outro lado da tumba, temos que aprender a cultivá-la de verdade aqui nessa terra. Vamos ver o que 1 Pedro 2:20 diz. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência,
Isso é grato a Deus. Você tem um patrão bom, virtude nenhuma, mas você tem um patrão mau, que maltrata e você fica bem ali, tranquilo, com paciência. Para Deus isso é ótimo. Você tem um filho problemático e você espera com paciência Deus agir nele. Isso é bom. Para Deus ele gosta dessa coisa. Ele está trabalhando através daquela crise. Se você não está sendo esbofeteado, está tudo correto, tudo bom. Mas quando a dificuldade chega, a gente quer logo resolver. O que é cultura de alface e o que é cultura de carvalho? Dr. Strong conta uma história num dos livros dele, que perguntaram para ele assim: eu poderia fazer um curso abreviado de teologia? Ele disse: depende do que você quer ser. Alface ou carvalho? Alface com 3 meses, 2 meses, você está comendo. Carvalho precisa de 100 anos. Agora, o carvalho só cresce 2 meses por ano. Os outros 10 meses, ele consolida o que cresceu. Ele vai levar as influências do frio, do calor, do vento, da chuva, da secura, das intempéries todas, e aquilo vai fazer firmar os cotilédones da planta para virar esclerênquima. Vê que eu estudei o assunto, viu? Para ficar duro, e aí o carvalho fica. E quando você vai beber um bom vinho, que ele passou por uma barrica de carvalho francesa, não americana, os americanos já crescem mais rápido, você vai sentir o sabor do tempo. O sabor do tratamento daquela barrica que foi feita por um carvalho. O que você quer ser? Um pé de alface ou um carvalho? A minha Bíblia diz que Deus plantou para que fôssemos carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. Para isso, meu caro e minha cara, precisa paciência. Às vezes os meus companheiros de caminhada dizem assim: Pastor Glênio empurra muito com a barriga. Eu digo: mais devagar. Mais devagar. Não vamos querer as coisas de uma vez, que estrupia. Essa lição foi uma lição aprendida com Jacó. Quando Jacó estava vindo lá da terra da sua mãe para voltar, e quando ele fez as pazes com Esaú, atravessou o Jaboque, os dois se encontram, os dois se abraçam, os dois choram, os dois se perdoam, ou um perdoa o outro. Esaú perdoou Jacó, se bem que esse perdão parece que não ficou bem resolvido. Mas diz o Esaú assim: vamos embora, meu irmão. Ele vinha com 300 soldados e Jacó ia com um bocão de mulher, criança, ovelha, bichinhos pequenos. Ele disse: vamos, meu irmão, vamos comigo. Aí Jacó respondeu para ele e disse: eu não posso ir no passo da tropa. Eu vou no passo das crianças. Então deixa eu dizer uma coisa aqui que é para entender. Às vezes as pessoas querem crescer, tem uns que já ficaram maior, adolescentes, e quer
correr mais, mas tem criança e tem velho. A igreja, ela é uma comunidade heterogênea. Ela não é uma tropa de soldados, ela é um povo. E o povo é formado de crianças, maduros e velhos. Então você tem que andar no passo do mais fraco e não no passo do mais forte. Essa lição eu aprendi também com Larry Coy, um homem que tinha 4 filhos e o Davi era o que comia mais lento. Então, quando eles paravam num restaurante para comer, enquanto os outros comiam em 15 minutos, o Davi comia em meia hora. Aí ficavam as irmãs dizendo assim, vamos embora, que nós temos que viajar. E o Larry dizia assim, quem comanda aqui é o mais lento. Vamos esperar o Davi mastigar adequadamente. Nossa cultura é uma cultura do imediatismo. Pá! A carta que meu pai escreveu para o meu avô em 1913, quando ele chegou nos Estados Unidos, levou 6 meses para chegar no Rio de Janeiro. Hoje leva 6 segundos para eu ligar para o meu cunhado e falar com ele. Você pensa que isso não influencia no nosso psiquismo? Ninguém dirige no trânsito com a mentalidade de 1913. Dirige com essa mentalidade do a jato. E isso tem feito mais mal do que bem. Nós não sabemos ficar quietos, ter paciência e esperar. Esperar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. A 4ª lição foi para um adolescente que saía de casa no interior do Piauí para estudar na cidade grande do Rio de Janeiro. Filho, nós vamos nos separar, mas os olhos de Deus estarão sempre cuidando de você. Foi aquele dia. Essa tem sido uma das suas maiores aulas, saber que é o pai que cuida do filho e o Senhor que cuida do servo. Vamos ler 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justificados e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem bem faz, quem mal faz, e o rosto do Senhor está voltado para os justificados. Nada melhor do que ter os seus olhos postos naquele que tem os seus olhos depositados em você. Vamos ler também Salmo 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que coisa linda, né? Outro dia um irmão disse assim, pastor, aquele versículo para mim foi um negócio assim, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Digo, Deus está assim dizendo, porque Ele tem cuidado mesmo, Ele tem cuidado. Agora eu quero citar 2 lições importantes da minha sogra. Ela também foi uma mãe para mim, além de uma mulher muito sábia. Nem toda sogra é sogra. Tem muita sogra que é mãe. A sua primeira lição foi:
O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Ou seja, você faz o bem para hoje para alguém que você se importa e amanhã este lhe dá o troco agindo como um ingrato. Foi assim com Jesus e os 10 leprosos. Ele curou a todos, mas só um voltou para agradecer. O benefício foi pago a pontapés. Ou pelo menos a indiferença. Essa é a palavra, indiferença. Um dia eu fui falar isso aqui e agora já não está mais assim. Eu fui falar aqui um dia, já tinha feito não sei mais de 1000 casamentos e nunca um tinha voltado para dizer, olha, foi bom estar junto, tal. Simplesmente ia embora. Eu falei isso, de lá para cá eu tenho encontrado um bocado que vem trazer um presentinho, uma coisa. Uma gratidão. Mas eu fiquei olhando que Jesus, quando veio aquele, ele perguntou, onde estão os outros 9? Parece que ele estava esperando que eles voltassem para agradecer. Eu tenho aprendido com minha esposa a ser mais grato. Por causa do problema da afetividade. Ela é muito grata por tudo que recebe. Então eu acho que a gente precisa ter mais consciência daquilo que se chama gratidão. Não é troca. Não é troca. Mas porque eu não vou trocar minha salvação com Deus. Mas eu preciso ser agradecido a Ele por tudo aquilo que Ele deu para mim. Adoração é, antes de mais nada, ações de graças. Parece que esta proporção de 10% encontrada no tempo de Jesus se tornou ainda mais rara nos tempos atuais. O que mais vemos hoje em dia é gente que foi favorecida respondendo com patada. Paga o bem com o mal. Por isso que minha sogra foi muito sábia em dizer, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. É muito interessante esse provérbio. Você fez, mais cedo ou mais tarde aquele cara vai te dar uma... Só por meio de Cristo, para não ser. Vejo nesse texto a atualidade retratada pelo apóstolo Paulo. Veja, e eu vejo também no primeiro século. Nada em comum, não? Vamos ler juntos 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha que agora não é nem mamãe, nem minha sogra. É Paulo. Foge! Foge! Cai fora para a sua saúde. Mas, gente, para onde nós vamos? Para a presença do Senhor. Para buscar a intimidade com o Senhor. E o Senhor tem os 7.000 que não se dobraram a Baal. Cuidado, não esteja achando que você é o único do universo. Segunda lição.
Trate o seu suposto amigo hoje como se ele amanhã vier se tornar o seu maior inimigo. Essa aqui é pesada. Porque você acha que todo mundo é seu amigo. Tenha cuidado. Trate seu suposto inimigo hoje como se ele amanhã vier a se tornar o seu maior inimigo. Essa é uma regra básica por causa da gente miúda. Não conte nada de sua vida pessoal. Tudo aquilo que o seu amigo da onça possa usar contra você quando se tornar o seu inimigo favorito. Essa semana, um cara foi preso porque ele estava extorquindo a sua ex-patroa. Ele entrou na internet e descobriu algumas fotos do namorado e ele queria expor a pobrezinha para a família. Aí já ia contar, você conhece a história dos 3 pastores que estavam reunidos? E então eles estavam orando e um disse assim, olha, meu problema básico é que é dinheiro. Lá na igreja eu meto a mão no dinheiro da igreja, eu faço, olha, coisa terrível. Aí o outro disse, olha, meu problema básico é mulher. Eu não posso ver uma mulher que eu fico... Aí o outro disse assim, pois é, o meu problema básico é a língua. Eu estou doido de sair daqui e contar para todo mundo o que eu quis. Agora, como é que você vai contar as coisas na sua vida para esses amigos que vão explorar você? Esse é o problema. Eu sei que há uma turma aí, olha, nós temos que confessar os pecados uns aos outros para ser curado. Eu vou dar uma coisa aqui. Considere esse provérbio bíblico. Provérbios 18, 24. Um homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Esse sim. Esse amigo aqui é raro. E está vinculado à vida de Cristo. Mas no mundo dos imundos há apenas um passo entre o amor e o ódio. Contudo, na congregação dos alcançados pela graça não há segredos, nem medo, nem a menor preocupação com a opinião de quem quer que seja, uma vez que toda a nossa história encontra-se substituída pela vida de Cristo. Eu não tenho mais problema de contar meu passado, porque ele foi trocado pela vida de Cristo. Então eu tenho agora quem me substitui. E não tem vergonha das bobagens, das idiotices, das pecaminosidades, porque Cristo é suficiente para nos libertar totalmente. Essa é uma lição importante para nos manter fora da mira dos homens indiscretos, mas diante dos olhares do Pai das misericórdias. Confesse todos os seus pecados a Deus e os seus erros pessoais apenas a quem você tenha ofendido, se esta for a orientação clara do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas querem aí sair falando, por favor. Se você confessou a Deus, Deus não é poderoso para perdoar? Eu gosto muito dessa história que o velhinho estava morrendo e o sacerdote, já contei até outro dia, o sacerdote chegou para dar extrema-unção no velhinho. E disse assim, olha, eu vim aqui para encomendar a sua alma. E eu vim aqui lhe perdoar os seus pecados. E o velhinho disse assim, bota as suas mãos bem próximas dos meus olhos, porque eles estão... Eu não estou enxergando direito. Aí o sacerdote botou as mãos assim, e ele disse assim, onde estão os sinais dos cravos? Onde estão os sinais dos cravos? Ele disse,
Não, eu não tenho os sinais dos cravos. Então você é um impostor. Porque aquele que me perdoou tem os sinais dos cravos. Guarde bem isso. Viu? É muito bom a gente ter essa noção. Essa é uma lição importante para nos manter fora. Não fique encarcerado pelas suas confissões feitas a quem não tem a menor condição de libertá-las da culpa. Nunca se torne escravo de segredos e não se deixe ser dominado pelo poder do voto ou do veto de quem quer que seja. Eu vou te contar um segredo. Por favor, não me conte. Dizia a tia da minha esposa. Não me conte que eu não sou túmulo. Agora eu digo, não me conte que eu não quero prender ninguém. Se não for para ser livre. Agora, nós temos falado com os homens lá no meio dos homens. Não tenha medo de confessar se você crê que a justiça de Deus é maior. Essa mania de confessar por trás das cortinas é uma idolatria da autojustificação e a perpetuidade de um sistema antigraça mantido pela religião suja da severidade escravocrata da meritocracia. Você foi libertado para viver na plena liberdade da graça plena. Desde que Cristo pagou o preço de sua redenção, viva de tal maneira que ninguém possa colocar cabresto em sua cabeça. Eu fui o que fui, e Davi foi muito claro de dizer, eu pequei contra ti, fiz o que era mal perante os teus olhos, mas eu encontrei a libertação do teu perdão, e aqui eu exponho, não tenho medo de dizer do adultério, do desejo de querer possuir o mundo todo com meu exército, porque agora Cristo é minha vida. Não precisa viver escondido. Fica aqui, nesse texto, meu preito de gratidão a essas duas mães que, de modo prático, marcaram profundamente minha caminhada cristã. Espero que vocês, mães, também aprendam com essas 6 lições objetivas a viverem com mais sabedoria, a fim de educar seus filhos para a glória de Deus. E amém, amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.